Bom dia! Começa agora a Manhã Mulher. Vamos começar o nosso programa com uma reflexão da terapeuta energética Camila Duran sobre a expressão "Que vantagem Maria leva?". Com certeza você já ouviu a frase "Que vantagem Maria leva?". Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca disse também isso? E aí, eu quero trazer aqui para você a compreensão disso. Essa vantagem são os ganhos secundários que a gente vai tendo durante a nossa vida. Que vantagem Maria leva? Quando a gente para pensar, as pessoas muitas vezes só pensam nas vantagens que vão levar em cima de cada oportunidade da vida. E elas esquecem de fazer aquilo por elas, e não só pelas vantagens. E aí, consequentemente, você esquece que não é apenas uma questão de levar vantagem. Quando você está fazendo alguma coisa para você levar a vantagem, aonde que você está colocando em prática a sua empatia com o outro? Onde você está colocando em prática o que você também está emanando para o universo? Se só você vai receber vantagem, o quanto de egoísmo existe aí? E outra, até questão de julgamento. Quantos julgamentos existem aí? De quando você pensa que só você vai receber a vantagem, ou que só o outro vai receber a vantagem. Tem uma música do Chico César que eu adoro muito, e ela fala que vantagem Maria leva se ela sofre e faz sofrer. Então, vai percebendo que é assim. A partir do momento em que você está colocando que só você vai levar vantagem, é você que vai perceber se você está sofrendo, se você está colocando o outro em sofrimento, quantos julgamentos que você está fazendo, quantas promessas você está fazendo, o que você coloca que só você pode, que só você que vai conseguir. Percebe que isso puxa muito o nosso ego. Ele puxa muito essa questão de trazer o ego como só isso que pode acontecer. Só eu tenho razão, mas ninguém. Só eu posso receber, mas ninguém. Então, o quanto que dentro disso você não está permitindo com que você leve vantagem, mas o outro também leve. E outra, quais são as desvantagens que, consequentemente, por olhar por essas desvantagens, você não quer nada na sua vida? De onde que você não está querendo receber o desconforto na sua vida? Que aí você fica só na sua zona de conforto e aí você não muda. E aí você fica na mesmice o tempo todo. Então, essa reflexão sobre que vantagem Maria leva é perceber, trazer para receber o que de fato está acontecendo. Como que você tem olhado para as pessoas, para as situações, para a sua vida. Então, consegue compreender que na realidade não dá para basear uma vida em vantagem e em desvantagem. A gente precisa olhar como um todo e colocar o que é bom e o que não é, de maneira que, ok, os aprendizados que nós temos dentro disso daqui. Quais são os momentos que nós temos aqui? Se acontecer alguma coisa que te deixou no desespero, o que esse desespero trouxe de vantagem para você? O que esse desespero trouxe de desvantagem para você? Aí é o momento em que a gente pode pegar essa frase dessa questão, o que Maria leva, para compreender melhor o que aconteceu na sua vida, quais são os pontos que você está interessado. Então, assim, ok, vai fechar um negócio, esse negócio que você vai fechar, ele vai ser bom para todo mundo? Ele é bom para ambos? Vai começar um atendimento de alguma coisa?
ou o seu trabalho, ou dentro da sua família. O que é bom para todo mundo? Em harmonia com o todo da sua casa, em harmonia com os seus objetivos de vida. O que está de acordo com o que você pensa de valores para você, valores do seu trabalho, valores da sua família, valores até mesmo do seu próprio bairro. Então vem percebendo o quanto que é importante pensar sobre essa frase e trazer o entendimento. Qual é a vantagem e desvantagem? Apenas para você conseguir compreender e trazer não só para você, mas para o outro também. Fazer a compreensão que tudo precisa ser colocado, todos terem a vantagem. E se alguém for de momento de que o outro precisa levar desvantagem, isso é muito mais egoísmo. Isso já foge do que de fato é para ser feito na nossa vida. Porque afinal de contas, se estamos todos aqui evoluindo, qual que é o motivo para a gente usar da desvantagem do outro? A competição em si, ela já é um momento em que você está olhando muito mais para o ego e para as vantagens que você está levando. Quando não se sabe competir, você leva para o lado de que só você tem razão. Quando você compreende a competição e as vantagens da vida, você compreende o que é respeitar. E, consequentemente, você compreende o que é estar em harmonia e empatia em tudo. E com você também. Agora eu vou para um breve intervalo comercial e quando eu voltar vamos falar sobre saúde. Voltei! Agora a doutora Kátia Haranaka vai nos falar quais são as melhores rotinas de cuidados com a nossa pele. Gente, olha, dando continuidade à nossa rotina de pele, aos 20% que se referem ao tratamento local, né? Porque alimentação são uns 80%, mas passar os produtos certos, da forma certa, no momento certo, essa é a proposta de hoje. Mas ó, lembrando a todos vocês que a forma, a maneira inédita que nós conseguimos fazer, que eu, Kátia, junto com vocês, nós vamos abrir uma primeira mentoria, essa é a primeira de uma série, mas é a primeira mentoria onde nós vamos trabalhar juntos a rotina de pele. A rotina de pele entendida passo a passo, né? Eu com vocês, online, ao vivo, que vai acontecer num sábado em agosto. Nós não temos ainda a data determinada, mas será num sábado em agosto, no período da manhã, entre as 9, que pode durar das 9 a 1 hora, mas mais de 3 horas. Então nós vamos estar juntos. Se vocês se interessarem, eu quero que vocês, depois, no nosso descritivo aqui, vocês acessem o link, coloquem vocês na lista de espera e eu garanto a todos que nós faremos o possível para atender a todos que estiverem inscritos e desejosos que isso aconteça. Porque, olha, é muito importante que vocês tenham um segmento de uma profissional como eu, que faço isso há 24 anos e tenho uma experiência muito larga em pele, porque fazer de qualquer jeito com tutorial, ou porque a amiga indicou, que a colega indicou, isso a gente tem de monte por aí, não é a minha proposta. Se a gente quer um resultado, eu preciso estar junto com vocês. Então, explicar passo a passo, em detalhes, vai acontecer nessa mentoria, tá certo? Olha, sobre a nossa rotina de pele, nós temos assim, ao acordar, quando você acorda de manhã, você vai retirar o produto que a gente usou à noite. Então, a limpeza da manhã, ela é diferente da limpeza da noite. A limpeza da noite, ela vai ser necessária, ser mais intensa, porque a gente teve durante o dia inteiro, aborrecimento, poluição, maquiagem. Então, essa limpeza, ela é mais importante. A limpeza da manhã é só para retirar o ácido mandélico que a gente usou à noite. Vamos falar aqui mais tarde um pouquinho. Então, uma limpeza mais suave, com um produto que não faça espuma e não contenha álcool. Por isso que a gente usa os manipulados e todos os princípios ativos
que neles eu acredito, ok? De uma forma geral, vocês foram pro banho, limpa um produto à face. Eu gosto que vocês lavem a face na pia, porque a pia a gente tem uma água fria, né? Não uma água quente. Água quente, gente, nós achamos, vocês pensam que produto de limpeza são as coisas que mais destroem uma pele de uma mão, mas não são. A coisa que mais machuca a nossa pele é a água quente. Então, torneira com água quente e fria, procurem usar água fria, porque a água quente vai destruir realmente essa pele, tá bom? Na face, que a face é a pele mais fina do organismo, espuma e álcool e água quente, evitem. Região palpebral, jamais usar demaquilante, porque o demaquilante vai entrar aqui, né, nessa limpeza da noite. Demaquilante para a área palpebral, pálpebra superior, pálpebra inferior, pele mais fina do organismo, ela não aceita química, nenhuma química de um leite de limpeza, nem uma loção tônica. Então, eu gosto que os meus pacientes utilizem o óleo de coco. Esse óleo de coco que a gente faz para cozinhar, um algodão, um pouquinho do óleo de coco, retira a maquiagem e enxágua com água. Para o resto da face, a gente vai estar utilizando o nosso sabonete facial manipulado sem espuma e sem álcool, sem conservantes, tá bom? Em seguida, um hidratante que contém os seus princípios ativos também na proporção correta, sem os conservantes alcoólicos, e um filtro solar. Tudo isso que nós estamos discorrendo aqui, eles se referem a produtos de manipulação, de preferência. Tá, Kátia, mas eu não tenho a manipulação. O que eu faço? Algo que não tem espuma. Ou é água, ou um condicionador de cabelo. Meninos, vocês que vão fazer barba, condicionador de cabelo é excelente para fazer o barbear, tá? Por quê? Porque a gente tem a nossa pele. Aí o pelo nasce aqui. Se você agredir a pele com espuma, com bucha, com lâmina, essa pele vai engrossar, vai espessar. Aí o pelo vem e não consegue sair pela pele porque ela está espessa. Então ele começa a correr pela pele e isso até ele encontrar uma área mais fina para sair. Isso é a famosa foliculite, por isso que os homens têm muita foliculite e inflamação aqui. Essa zona, condicionador de cabelo para lâmina só deslizar. E nada de loção pós-barba, pelo amor de Deus, loção pós-barba é álcool, tá? Então álcool nessa região, não. As meninas também, que se quiserem depilar ou raspar a perna, condicionador de cabelo, só para deslizar. Tá certo? Então não tem um segredo muito fatal aqui não, coisas suaves. Almoçou, escovou o dente? Retoca o filtro solar. Filtro solar eu gosto daqui para baixo. Filtro solar na testa ou na pálpebra superior? Não. Por quê? Olha, eu tenho um cabelo, né? Se eu usar na testa e se esse filtro solar não for de boa qualidade ou se você suar, isso vai cair dentro do seu globo ocular e vai provocar uma reação química que se chama conjuntivite folicular. É uma reação de endurecimento da musculatura dos olhos e você vai acabar tendo uma dificuldade de enxergar e você acha que é o óculos e não é, é química. Então, meninas, nada de ficar com um potinho de creme nas áreas dos olhos. Isso é nunca, tá bom? Visão é super importante, então não coloquem nada perto dos olhos. Filtro solar daqui para baixo. Almoçou, escovou o dente? Não esqueçam de escovar o dente, tá? Filtro solar. À noite, vou dormir. Então aqui nós precisamos de uma limpeza. A gente pode usar os mesmos produtos, mas a gente dá uma atenção maior para a limpeza da noite, porque é aquela coisa, né? Eu vou para minha cama gostosinha no meu lençol 600 fios, que é um lençol mais geladinho, é melhor para o corpo. Limpar essa pele também de uma forma gostosa, mais importante, sem agredir, claro, entra aqui. O ácido mandélico, lembrando, gente, eu preciso de receita. Vocês não podem chegar na farmácia de vocês e simplesmente dizer assim, eu quero um ácido mandélico manipulado a 13%. Precisa de receita, não é só isso, tem outros compostos aqui, tá bom? Por isso que nós criamos a mentoria, porque a mentoria, eu vou fornecer isso para vocês de uma forma que vocês consigam ter acesso aos produtos sem ter que passar pela burocracia de fazer a coisa errada. Olha, a nossa pele é um cérebro fora do cérebro, né? Então a nossa pele, ela representa um órgão como o cérebro, é um órgão extremamente absortivo, ele absorve tudo. Então, gente, o que vocês passarem nessa pele vai absorver,
vai para a linfa e vai para a corrente sanguínea. É por isso que a gente precisa muito entender o que a gente está passando. Eu só uso manipulação porque na manipulação eu defino o que eu quero em termos de concentração, de produto, qual produto eu estou utilizando ali. Lembre-se disso. Se na dúvida, se você não sabe por que você está usando, não use, em momento nenhum, tá bom? Manipulados são diferentes de cosméticos industrializados. Os cosméticos industrializados, eles podem escrever o que eles quiserem, que firma a pele, que tira pé de galinha, que tira mancha, mas isso é mentira. A indústria mais rica e mentirosa que a gente tem no mundo é a indústria de cosméticos, infelizmente. Por quê? Porque ela pega, né, e por esse excesso de venda. Mas o manipulado, ele é tão importante que a pessoa que está assinando embaixo, ela tem que checar. E é isso que eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus. Na dúvida, é melhor não usar. Olha, lembrar que rotina de pele, os 20% de um resultado de uma qualidade de pele saudável e bonita depende da relação do médico com vocês, do produto, do que eu estou orientando com o que vocês estejam usando. E os 80% desse resultado depende da nossa, o que a gente enfia nessa boquinha, então da nossa alimentação. Revejam, por favor, 80% são 80%, né? Então, se eu preciso melhorar a minha hidratação, 3 litros d'água até as 19 horas, eu, Kátia, tomo 4. Suspender leite e glúten. Se vocês querem uma melhoria, uma mudança muito rápida, mas muito eficiente na qualidade de vida de vocês e do corpo, suspendam leite e derivados. Tratar dos vermes, né? Tomar um vermífugo de 6 em 6 meses, de preferência na lua cheia, porque os vermes saem da toca e vão desovar. Quarto fator, o álcool como bebida social. Lembra que o álcool, ele destrói o nosso fígado e o fígado, ele se limpa pela nossa pele. Então, a famosa acne adulta nada mais é do que um fígado saturado de tanto trabalho com esse bendito álcool de vocês. Quinto fator, suspender anticoncepcional e começar a usar preservativo, gente. Nós precisamos entender que energia criativa, insights, cognição e qualidade de vida diferente disso aí que vocês estão tendo, pode ser bom, mas dá para ser sempre melhor. Gostaram? Então conta pra mim lá no nosso Instagram quais são os seus cuidados diários com a sua pele. Agora, vamos ter uma dica muito importante com a doutora Elisângela Chaves sobre o Alzheimer. Hoje vamos falar de doença de Alzheimer, que é uma doença de evolução lenta, progressiva, ainda incurável, que acomete principalmente os idosos acima de 65 a 70 anos. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Sabemos que, na verdade, demência é uma síndrome que ocorre perdas das funções cognitivas, em que inclui a memória, a orientação, a linguagem, em decorrência da atrofia progressiva do cérebro. No entanto, nem toda demência se deve ao Alzheimer, pois temos os quadros que chamamos de pseudodemências, que são situações clínicas como a depressão, o hipotiroidismo, a deficiência de vitamina B12, causando alterações cognitivas. Essas alterações são reversíveis, mediante o diagnóstico e tratamento adequado. Também temos quadros demenciais decorrentes do AVC, como a demência vascular, demência por Parkinson, já na fase mais avançada da doença de Parkinson, e entre outros quadros demenciais em que ocorre morte cerebral em áreas diferentes, como por exemplo a demência frontotemporal. E quais são os principais fatores de risco da doença de Alzheimer? A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da demência. Após os 65 anos, o risco de desenvolver a demência dobra a cada 5 anos. Na grande maioria dos casos, a doença não é hereditária. O fato de você ter um familiar com demência aumenta o seu risco para ter a doença. No entanto, isso não quer dizer que de fato você vai ter o quadro demencial. Menos de 10% dos casos têm herança genética envolvida, e nesses casos a demência pela doença de Alzheimer se inicia bem mais precoce, antes dos 65 anos e com uma evolução muito mais rápida. A baixa escolaridade e o pouco estímulo intelectual também são fatores de risco importantes.
Já as pessoas que têm um alto grau de escolaridade, com estímulos intelectuais ao longo da vida, também podem desenvolver os quadros demenciais, porém num estágio já mais avançado da atrofia cerebral, pois é necessário mais perda de neurônios para que os sintomas apareçam. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Outros fatores de riscos que temos que levar em consideração: o estilo de vida, hipertensão, diabetes, obesidade, consumo de álcool, o cigarro, o sedentarismo. Os estudos mostram que esses fatores modificáveis, quando controlados, podem retardar o aparecimento da doença. E quais são os sinais de alerta para a doença de Alzheimer? Lapsos de memória recente com repetição das mesmas perguntas ou dos mesmos assuntos podem ser os primeiros sinais da doença de Alzheimer. Se você perguntar um fato antigo, de anos atrás, a pessoa é capaz de contar com detalhes. No entanto, tem muita dificuldade em se lembrar de situações recentes ocorridas, até mesmo do mesmo dia. Por exemplo, se ela almoçou ou não, se ela recebeu uma visita ou um telefonema, se ela tomou banho ou não. E com o progredir da doença, esses esquecimentos vão se acentuando e começam a interferir no dia a dia. Então, o idoso passa a esquecer de compromissos, de datas importantes, a ter dificuldade de administrar o próprio dinheiro, dificuldade para tomar decisões, planejar atividades complexas, dificuldade de orientação no tempo, no espaço, de nomear objetos simples ou mesmo de encontrar palavras. A doença de Alzheimer tem longa evolução e pode durar acima de 10 a 15 anos, entre os primeiros lapsos de memória até a doença no estágio grave. Na fase inicial, a pessoa pode parecer normal num contato mais superficial. No entanto, numa observação mais atenta, é possível perceber as alterações de memória e as dificuldades para atividades mais complexas, como gerenciar o dinheiro, o programar uma viagem. E com o passar do tempo, da doença, as atividades mais simples, como preparar uma refeição, vão se tornando cada vez mais difíceis. Mas as atividades básicas da vida diária estão mantidas, como comer sozinho, tomar um banho ou vestir-se. Na fase moderada, o idoso passa a ter mais dificuldades no dia a dia, inclusive para algumas atividades básicas, como escolher a roupa, vestir ou mesmo o banho. As alterações de memória, de linguagem vão se tornando mais evidentes e pode iniciar as alterações comportamentais, como irritabilidade, oscilação de humor com choro, agitação, agressividade, delírios, geralmente são os delírios de roubo, que alguém pegou alguma coisa da casa, ou mesmo de perseguição, que tem alguém querendo entrar pela janela ou pela porta. Na fase grave e avançada, o idoso já passa a ser completamente dependente para as atividades da vida diária. Piora as alterações comportamentais e a capacidade de comunicação fica bem comprometida. Esse idoso pode evoluir com dificuldades para andar e até mesmo para engolir a própria comida. E o que fazer para prevenir? Não há medicações com comprovação científica suficientes que previnam a demência por doença de Alzheimer. O que sabemos é que os estímulos cognitivos ao longo da vida são extremamente importantes, como palavras cruzadas, os jogos de celular, computador, jogo da memória, dominó, leitura, a manutenção também do convívio social, evitando isolamento, depressão, solidão, a realização de atividades físicas e o controle das doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, são positivos para retardar o surgimento da doença. Por fim, quanto ao diagnóstico e tratamento, tivemos muitos avanços na medicina, a fim de cientificamente entender melhor a doença. No entanto, na prática, o diagnóstico é clínico, baseado na avaliação médica, na história contada por familiares e cuidadores mais próximos. Por isso, diante dos primeiros sinais de esquecimentos, recomendo-se às famílias procurarem profissionais especializados, como o geriatra, o neurologista ou mesmo o clínico,
para o diagnóstico precoce que favorecerá a introdução do tratamento e tentar alcançar o objetivo de retardar a evolução da doença, permitir uma sobrevida maior e melhorar a qualidade de vida desse doente e de sua família e dos cuidadores, pois é uma doença sem cura e que causa grande sofrimento para todos. Infelizmente, nosso programa já chegou ao fim, mas logo logo eu tô de volta. Não se esquece do protetor solar e de todos os outros cuidados para você manter a sua pele radiante. Um ótimo dia e até a próxima!